Começar a nossa aula de Fundamentos da Teoria Comportamental. E hoje nós vamos falar sobre o behaviorismo. Valdineia, eu não coloquei a câmera aberta porque às vezes a câmera pesa a internet e acaba atrapalhando. Então eu vou deixar só com áudio mesmo para ver se fica mais fácil, tá bom? Da internet não tem problema aqui, tá? Vamos lá. O termo behaviorismo ele foi inaugurado pelo americano John Watson, né, em um artigo em 1913, que apresentava o título Psicologia como os behavioristas a veem. Certo? Então, olha só, 1913. O Watson, ele foi um dos fundadores. Então, assim, é muito importante que a gente estude bastante sobre ele, tá bem? O termo em inglês behavior significa comportamento, tá? Daí se tornou uma tendência teórica de behaviorismo, né? Conhecida também como comportamentalismo, teoria comportamental, análise experimental do comportamento. Então, assim, às vezes vocês vão ver vários títulos, mas tudo está relacionado à teoria comportamental, tá certo? Então, quando vocês ouvirem falar de comportamentalismo, teoria comportamental, análise experimental do comportamento, tudo isso quer dizer behaviorismo, tá certo? Né? Eu acho até bonito falar behaviorismo, não é? É muito bonito. Boa noite, Mailane. Bem-vinda. Então, vamos lá. Nós temos, na aula passada, a gente já falou um pouquinho sobre os dois tipos de behaviorismo, né? Tem o behaviorismo metodológico e o behaviorismo radical, tá? No behaviorismo metodológico, nós temos o Pavlov e tem o Watson como os principais fundadores desse behaviorismo, né? A ideia deles baseava-se no realismo, uma visão segundo a qual toda experiência é causada por um mundo objetivo e real, né? Exterior e separado do mundo subjetivo, do mundo interno da pessoa, sem considerar os aspectos internos da pessoa, o sentimento da pessoa, que a pessoa está pensando naquele momento, né? Não considerava nada de subjetivo nesta teoria, tá? Evelyn, esse slide está postado sim, tá? Já tá aí no AVA, tá bom? O realismo pode ser contrastado com o pragmatismo, que se cala sobre a origem da experiência. Pragmatismo, corrente de ideias que prega que a validade de uma doutrina é determinada pelo seu bom êxito prático. Então, se uma coisa que você experimentou deu certo, então aquilo se torna pragmático. Pragmático porque você experimentou, deu certo e aí você acaba utilizando novamente, ok? No behaviorismo metodológico, ele também se preocupa exclusivamente com os acontecimentos externos antecedentes. O que aconteceu? Olha, do lado de fora, não pense que é dentro da pessoa ou o que a pessoa sentiu, tá? Mas um acontecimento externo e antecedente, desviou-se da autoobservação e do autoconhecimento. Considera isto como subjetivo. Então, ó, autoobservação, autoconhecimento, isso é subjetivo, tá? No behaviorismo metodológico, eles consideravam só as coisas externas, por exemplo, aquilo que acontecia com o indivíduo, por exemplo, a pessoa está andando e encontrou uma cobra, então a cobra, a pessoa levou um susto, mas então aconteceu algo externo, a cobra foi o motivo do susto, então eles consideravam só essas questões
externas, tá certo? Ocupou-se com a história genética e ambiental da pessoa, né? O ambiente influencia no comportamento da pessoa. É muito importante que a gente consiga diferenciar, pessoal, o behaviorismo metodológico do behaviorismo radical, tá? Então, essa diferença é uma diferença muito grande e que a gente tem que separar para vocês entenderem assim como isso tudo nasceu. Como é que a teoria comportamental ela cresceu, ela se desenvolveu, ela foi evoluindo, né? Tanto que hoje a gente eu trabalho com a linha teoria cognitiva comportamental, né? Essa linha, ela é muito utilizada entre os psicólogos e isso nasceu há muitos anos atrás, mas só que foram aprimorando, né? Mas a gente tem que estudar a base para vocês terem uma noção de como é que isso nasceu, tá? Como é que isso cresceu, tá? A proposta de Watson incluía, olha só, estudar o comportamento por si mesmo, só aquilo que era observável, tá? Para ele, nada do que a pessoa estava sentindo era levado em conta, tá? Só o que era observável. Então, ele se opôs também ao mentalismo, né? E ignora também os fenômenos como consciência, sentimentos e estados mentais. Então, tá vendo? Olha como ele ignorou tudo isso. Consciência da pessoa, o sentimento, por exemplo, o medo. Ou então, por exemplo, fome. Você pode desconsiderar a fome num experimento? Boa noite, Viviane. Seja bem-vinda, né? Então, já pensou numa análise comportamental, você desconsiderar o estado emocional da pessoa daquele momento? Então, assim, é bem complicado, né? Mas só que assim, a teoria, ela estava começando, ela estava nascendo. Então, eu ainda dou um desconto, porque eu acho todos eles geniais, né? Tanto Pavlov, quanto Watson, quanto Skinner, quanto o Titchener, o Wundt, todos eles foram geniais para a época deles. Eles foram muito além, né? Eles estavam muito além do tempo deles, né? O Watson também, ele incluía aderir ao evolucionismo biológico e estudar tanto o comportamento humano quanto o animal, considerando este último mais fundamental. Ele trabalhava muito com animais, né? Tanto que ele fez experimentos com ratos, né? O Pavlov fez com cachorro e o Watson fez com ratos. Mas foi muito importante para o conhecimento evoluir. Então, o trabalho deles não foi em vão, né? Apesar deles desconsiderarem essas questões, por exemplo, da consciência, do sentimento, né, do estado mental, apesar de desconsiderar isso, né, o estudo dele foi muito válido. Ele adotou o determinismo materialístico, usava procedimentos objetivos na coleta de dados, rejeitando a introspecção, tá vendo? Tudo que ele considerava era só o observável. Tudo que era voltado para introspecção, voltado para dentro do indivíduo, ele desconsiderava, tá certo? Ele realizava experimentação controlada. O que é isso? Experimentação controlada é quando você prepara um ambiente para você fazer um experimento, né? E aquilo só é considerado debaixo assim de muito controle, né? Então ele só considerava aquilo que estava ali sob controle dele.
realizava teste de hipóteses. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente. Bom, o Watson ele observa consensualmente, né? Evita a tentação de recorrer ao sistema nervoso para explicar o comportamento, mas estudar atentamente a ação dos órgãos periféricos, dos órgãos sensoriais, dos músculos e das glândulas. Então, olha só, o Watson, ele desconsiderava totalmente essa questão de explicar um comportamento por causa do sistema nervoso ou por causa de algum problema sensorial ou de músculo ou de glândula, qualquer coisa desse tipo, né? Mas ele estudava essas questões, né? Mas ele desconsiderava para explicar o comportamento, tá certo? É isso que tem que ficar bem claro, que ele estudava o comportamento humano, né? Então, mas ele desconsiderava essas questões biológicas. O Watson tem uma postura conhecida como organocêntrica, pois, residindo no organismo as chamadas forças causais do comportamento, é ele, o organismo, ou mais propriamente o homem, o seu centro de atenções e origem de explicações, né? Por isso é que ele estudava o comportamento humano, tá certo? O comportamento é tão somente uma manifestação da ação do sistema nervoso central. O comportamento é tão somente uma indicação da ação das emoções ou do pensamento ou da memória ou da motivação, tá? Ele desconsiderava estas questões. Aí chegamos no behaviorismo radical, que vem com Skinner, que trazendo um novo modo de ver o behaviorismo, né? Enquanto o Watson não considerava estas questões orgânicas ou da introspecção, do que o indivíduo estava pensando ou sentindo no momento, aí vem o Skinner com o behaviorismo radical, tá? Baseando-se mais no pragmatismo do que no realismo, né? Ele rejeita também o mentalismo, exige que os behavioristas proponham explicações não mentalistas do comportamento e soluções não mentalistas para os problemas sociais. O que é isso? Não procurar uma justificativa interna para problemas sociais, tipo o que a pessoa está sentindo, né? Buscavam sempre no externo também a explicação do porquê dos comportamentos, apesar do Skinner considerar a questão da introspecção, tá certo? O mentalismo é a prática de invocar ficções mentais para tentar explicar o comportamento. Mente, vontade, ego e outros conceitos são muitas vezes chamados de ficções explanatórias. Não porque explicam algo, mas porque supostamente explicam. É uma suposição, então não é nada de certeza, né? Então, o que eles buscavam? Eles buscavam aqueles comportamentos observáveis que era comprovado, né? O que eles queriam comprovar? Eles queriam comprovar como as coisas aconteciam, por que daquele comportamento, né? Mas através do comportamento observável. E aí vem o Skinner trazendo algumas mudanças, né? Considerando, por exemplo,
a introspecção. No behaviorismo radical, ele também questiona a natureza do objeto observado e a fidedignidade das observações. Por exemplo, não é qualquer experimento que a gente pode considerar ele cientificamente comprovado, né? Então, por que ele não considera essa qualquer observação? Porque tem que ser num ambiente controlado para você saber as interferências que está tendo nesse experimento, para saber se aquilo é real ou não, tá? Porque eles não queriam essa suposição de uma explicação, eles queriam uma certeza. Eles queriam ter certeza da explicação daquele comportamento, do porquê daquele comportamento. Tá difícil ou estão conseguindo me acompanhar? Estão conseguindo? Eu sei que assim no começo é muita teoria, é uma chuva de informação muito grande, tá? Eu entendo isso, eu sei que vocês vão ficar meio perdidos, mas não se preocupem, porque no final vocês vão entender o motivo de tudo isso, tá bom? Então, assim, fiquem tranquilos que vocês vão entender mais pra frente o porquê que vocês estão vendo isso aqui agora, tá bom? O ambiente como instância, olha só, isso aqui é o behaviorismo radical. O ambiente como instância privilegiada, onde o cientista busca variáveis e condições das quais o comportamento é função, tá? O ambiente tem papel fundamental, né? Pro Skinner, o ambiente influencia diretamente no comportamento do indivíduo, né? E ele buscava essas variáveis, por exemplo, uma variável, vou pegar o exemplo da cobra. A pessoa está andando, encontra uma cobra no meio do caminho, né? Quais são as variáveis que fez com que essa pessoa encontrasse a cobra? Vamos lá. Estava andando no meio da mata lá 100 quilômetros depois do Vale do Paraíso. 100 quilômetros depois do Vale do Paraíso deve ser mata pura, né? Deve ter bichos? Deve ter. Então, uma variável é o local onde a pessoa estava andando, que é muito provável de encontrar um bicho assim, né? Qual outra variável que pode ter? De repente, a pessoa estava carregando um bicho morto, né? E, sei lá, a cobra sentiu o cheiro, então uma variável era a pessoa carregando um bicho morto e então encontrou uma cobra no meio do caminho e levou um susto. Entenderam? Tá vendo que as variáveis influenciam no comportamento? Tá? Então o ambiente ele tem papel fundamental na explicação do comportamento. Conseguiram entender, pegar esse exemplo? Muito bom, Valdinéia. Isso aí, tá? Skinner também, ele vem falar do modelo de seleção pelas consequências, tá? Que desnecessita de causas e agentes causais. Do que pode fazer com que o comportamento ocorra, né? Ele vem falar de três níveis de seleção, tá? Nível filogenético, ontogenético e cultural. São esses 3 níveis que ele vem falar, tá? O nível filogenético responde pelos reflexos e padrões típicos da espécie. Típico da espécie, por exemplo, andar
com os pés no chão, 2 pés no chão, né? Porque os animais ele andam com 4 patas no chão, né? Então é uma característica dos seres humanos andar com os pés no chão e não com os pés e as mãos, os membros, né? Superiores e inferiores no chão, né? Porque os animais andam, né, com as 4 patas, membros superiores e inferiores no chão, né? Então, a nível filogenético, andar de pé, né, com os pés, uma característica dos seres humanos, né? Uma característica dos felinos, por exemplo, andar com as 4 patas. Que mais? Um outro comportamento de seleção natural. Por exemplo, as corujas enxergam muito bem à noite. Característica da espécie. Que mais? Dá um exemplo aí para mim, gente, de uma característica natural da espécie humana. Dá um exemplo aí para mim. Minha cabeça falhou aqui agora. Vamos lá, dá um exemplo aí para mim. Quem consegue pensar numa característica típica da espécie humana? Vamos lá, gente. Mentir? Uhum. Nosso Deus, nível totalmente filogenético. Verdade. Nosso Deus. Mentir. Que mais? A Adriana tá digitando. Vamos lá. Uma característica típica dos seres humanos, que não tem em outra espécie. Se alimentar com as mãos? Ah, peraí, não. Macaco se alimenta com as mãos. Racionalizar? Racionalizar, não sei. Eu fico meio na dúvida. Sabe por quê, Angélica? A gente vê, assim, os animais defendendo os filhotes, alimentando, construindo casa. Então, eu tenho lá minhas dúvidas, essa questão da racionalização, entendeu? Eu fico meio com medo de não ser totalmente, falar, por exemplo, que um animal ele é irracional. Como assim irracional? Se ele alimenta o filhote, se ele cuida do filhote, se ele constrói a casa, por exemplo, o João de Barro, ele constrói a casa dele. O que mais? Uma característica típica dos seres humanos. Esse é o nível filogenético. Tá, a seleção natural, que é o nível ontogenético, que são aquelas questões que a gente vai aprendendo. Por exemplo, a gente aprende a comer com garfo e faca, a gente aprende a se vestir, a gente aprende a falar, a gente aprende a cantar, né? A questão cultural, a nível de práticas sociais. Por exemplo, vamos pegar uma característica de ordem cultural para explicar alguns comportamentos, tá, gente? Isso ele elaborou esses 3 níveis, que é para explicar os comportamentos. Por que as pessoas se comportam de tal maneira? Por exemplo, por que o índio não gosta de viver na cidade? Ele gosta, por quê? Porque ele foi criado lá no meio da floresta, né? Vamos lá numa outra criação, exato, Evelyn. Criação, uma outra questão cultural. Dá exemplo aí, gente. Criação. Que mais? Uma questão de cultura. Comer pão de queijo. Só tô pensando em Minas Gerais. Ai, Minas Gerais, a gente come muito pão de queijo,
muita pamonha. Religião, Eliane, muito bom mesmo. Religião, conforme a religião que a pessoa é criada, né? Ela vai ser mais tímida ou mais extrovertida, né? Isso, Adriana. Pessoas que moram em ambiente quente, às vezes não gostam de ambiente frio. Uhum. Minas tem muita questão do leite também. Alimentação, questão cultural também, né? Mas a questão de. Ah, tá, vestimenta. Vestimenta, isso fala também, sotaque. Isso mesmo, Angélica. A questão da roupa, né? Por exemplo, de mulheres lá muçulmanas que não vestem, sei lá, não fica com as pernas de fora. Ela usa calça e depois joga uma túnica por cima, né? Fica parecendo um vestido, mas por baixo tem uma calça. Então lá não pode mostrar as pernas, né? Então é uma questão cultural. Agora, por que as pessoas se comportam desta ou daquela maneira, né? Então a gente tem que levar essas questões em consideração. Por quê? Porque dentro do consultório a gente tem que observar, né, essas questões, porque tudo isso influencia. Influencia, por exemplo, um pai que não teve carinho, que foi criado com aos trancos e barrancos, assim, de porrada mesmo, né, que recebeu dos pais, né, e de repente com o filho dele, ele não vai conseguir ser uma pessoa carinhosa, né? Então essas coisas têm que ser levadas em consideração, tá? Então dentro do consultório, às vezes a gente atende pessoas que têm muita dificuldade, por exemplo, de se relacionar, são pessoas extremamente tímidas devido à criação que teve, né? Mas qual o motivo da criação que teve, de ser daquela forma? Porque o pai foi criado, o pai ou a mãe, né? Foi criado de uma maneira muito rígida, muito ríspida, muito grosseira mesmo, assim, de não dar carinho, de não dar atenção, de sempre na pancada, né? Então, isso vai levando de geração em geração, isso vai passando, né? E deixando marcas, né? Porque do mesmo jeito que tem marcas nos pais, aí tem as marcas do filho, tá certo? Infelizmente, né, Eliane? Infelizmente, deixa marcas, né? E isso é uma questão comportamental. Por quê? Porque se a gente é criado de uma certa forma e a gente não gostou, a gente também tem que parar e analisar e ver assim, olha, eu não posso agir dessa forma com meu filho. Eu tenho que tentar ser uma pessoa mais aberta, mais comunicativa, mais carinhosa, mais atenciosa, né? Então, assim, é uma questão comportamental. A gente pode mudar o nosso comportamento. É difícil mudar? Sim, é difícil. Mas é possível? Sim, é possível mudar. Com certeza. Nossa, é incrível quando a gente atende uma pessoa na clínica, a pessoa vai com tanta vontade assim, fala assim, olha, eu tô aqui porque eu quero mudar, eu não quero continuar como eu estou. Gente, é a coisa mais gostosa se trabalhar com alguém assim, tá? Agora, difícil é quando a pessoa vai porque ou a mãe ou o pai mandou, ou o esposo ou a esposa que mandou. Ai, meu Deus, esses são os mais difíceis. Mas dá para trabalhar, a gente consegue trabalhar. Mas os melhores são aqueles que estão abertos à mudança. Eliane, eu também. Eu também. Mas assim, mesmo assim a gente acaba errando, né? A gente erra, mas a gente erra tentando acertar, não é? A gente não é perfeito, mas a gente tenta fazer diferente, né? Sempre melhorando, isso aí, sempre melhorando, né? Às vezes a gente erra até por excesso de cuidado, né? Olha, aqui eu coloquei uma lista dos autores, né, dos principais autores
da linha comportamental, tá? Tem outros aí, mas esses são alguns que nós vamos estudar, tá bom? Verdade, Angélica. O processo é bem demorado quando não é iniciativa da própria pessoa, porque fica tudo mais difícil. Fica tudo mais difícil. A pessoa, quando está aberta a mudanças, o resultado é muito mais rápido, né? E é gostoso de ver isso. Isso, assuntos que são considerados tabus. Verdade, Adriana. Muito difícil a comunicação, verdade, né? Mas, dependendo de como os pais foram criados, os pais às vezes não conseguem ter essa liberdade em falar de determinados assuntos, porque eles não foram criados assim, né? Por mais que eles tentam, né? Eu conheço pais, atendo adolescentes que conversam comigo coisas que eles não têm coragem de conversar com os pais, né? Mas é porque os pais não tiveram essa criação, eles não têm essa liberdade, eles não sentem isso. Então, eles têm uma dificuldade muito grande, né? E a gente tem que entender que é da criação, né? Tem essas influências aí dos níveis que o Skinner chamou de filogenético, ontogenético e cultural. Tem isso tudo que a gente tem que levar em consideração e não culpar os pais, né? A gente tem que tentar trabalhar da melhor forma possível para que as coisas melhorem, né, com a terapia. Continua mudando, né, Eliane? Essa questão da religião, Evelyn, muitas religiões são muito conservadoras, muito, né? E aí, assim, o psicólogo também tem que tomar muito cuidado ao se trabalhar com esses casos, porque senão eles vão uma vez só com você e nunca mais voltam, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque você tem que respeitar a opinião deles, né? Não pode bater de frente, porque senão eles vão embora. Eles ficam assustados, sim. Não, e ver um confronto, né, de crenças e costumes, entendeu? Então, assim, você não pode interferir, né, na questão da religião, né? Tentar entender e tentar trabalhar só a questão que for levada para terapia, né? Por exemplo, se for levada a questão só de relacionamento do pai e da filha, aí você vai tentar trabalhar só isso, mas sem interferir na questão da religião. Isso, o histórico é fundamental, Angélica. É fundamental. Tanto que nós fazemos uma anamnese, né? Vocês já viram alguma coisa sobre anamnese? Em psicologia do desenvolvimento? A anamnese, quando a gente faz uma anamnese, a gente pergunta todo o histórico da pessoa, de como ela nasceu, como ela cresceu, como é que foi a primeira série, a segunda série, e aí vai, com que idade aprendeu a falar, né? Por exemplo, a gente pergunta, gente, eu achei tão bonitinho, eu atendi um rapaz, que eu fiz algumas perguntas para ele, assim, como é que foi a gravidez, né, da mãe dele, né, se foi uma gravidez tranquila, se não foi, né? E aí na sessão seguinte, ele levou a mãe, eu achei tão bonitinho, foi lindo. Ele falou assim, eu trouxe a minha mãe porque você fez um monte de perguntas e eu trouxe a minha mãe aqui, de repente ela pode te responder. E foi muito, muito enriquecedor para a terapia dele fazer essa sessão com a mãe, porque ele ouviu a história dele, como é que ele foi gerado, que ele foi muito desejado, que foi uma criação assim muito amorosa. Então, assim, foi essencial, foi lindo. Então, assim, a anamnese, você busca de como é que foi a gravidez da mãe, como é que foi o nascimento, como é que foi... Ai, gente... O meu computador travou. Vocês estão me... Ai.
Ficou com a tela todinha preta. Fiquei, me assustei aqui agora. Ai, meu Deus. De novo. Tá. Resumindo, qualquer informação disponível acerca de qualquer uma das contribuições auxilia a previsão e o controle do comportamento humano e sua interpretação na vida diária. Então, assim, olha, tanto o behaviorismo metodológico quanto o behaviorismo radical, gente, eles são fundamentais para que a gente possa trabalhar, né, na atualidade. A gente usa muito as teorias deles, tá bem? Então, assim, que a gente possa aprender cada dia mais com eles, para que a gente possa aprimorar, né, e desenvolver novas teorias, né? De repente tem algum cientista aqui nessa turma e a gente nem sabe, não é? Então vamos aprofundar aí essas teorias, né?